Olá pessoal, meu nome é Michel, esse aqui é o Arlindo, o Theo, o Bruno. Nós fazemos parte da equipe ministerial Casa Viva, que é um ministério que tem como ênfase profética treinar e capacitar os santos, como também mobilizar pessoas para intercessão, para adoração 24/7. Temos dedicado as nossas vidas a despertar a igreja, despertar os santos a exercerem o seu sacerdócio e dessa forma cooperarem com a implantação e estabelecimento do reino de Deus na terra. E nesses dias nós temos pensado muito sobre o movimento de oração 24/7, e nós queríamos, através desse tempo aqui, encorajar, despertar, trazer assuntos para a gente estar refletindo junto e pensar no que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. Então, durante alguns momentos, nós vamos estar falando um pouco mais sobre o movimento de oração na história, o movimento de oração 24/7 na história, através dos Moráveis, através dos irmãos em Kansas, os irmãos em Londrina também, do Ministério Casa de Davi. Vamos estar trazendo um pouco mais sobre esse tema e o que o Espírito Santo está enfatizando nesses dias. Um dos textos que tem chamado muito a nossa atenção nesses dias, em Efésios 5, capítulo 5, versículo 25, que diz: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse texto fala de um tipo de igreja, de um tipo de noiva que é gloriosa. Muitas pessoas têm falado nesses dias sobre a volta de Jesus, e isso tem se tornado uma ênfase nesses dias na terra, em todo o mundo, em vários países da terra, em várias nações. Mas uma coisa que eu tenho pensado sobre a volta de Jesus é que Jesus não vai voltar para qualquer tipo de igreja. Jesus não vai voltar para qualquer tipo de noiva. Então eu fico pensando qual é o padrão, qual seria o padrão que as Escrituras dão para essa noiva, para esse casamento acontecer. E pensar que somos a geração dos últimos dias faz com que a gente volte o nosso coração para entender o que temos que fazer nesse tempo, como devemos investir a nossa vida, o que tem que acontecer com a igreja, ou qual é o próximo passo que a igreja precisa dar para ser essa igreja, para ser essa igreja gloriosa que o texto de Efésios relata. Então nós vemos aqui que a noiva, ou a igreja que Jesus vai voltar para se casar, em primeiro lugar, é uma igreja sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ela é uma igreja gloriosa. E um dos aspectos que me chama muita atenção nesse texto é que para essa igreja se tornar gloriosa, ela precisa ser lavada, mas lavada pela palavra. E eu entendo aqui, não sei o que vocês pensam, mas eu entendo que essa palavra que Efésios fala, que a igreja precisa ser lavada, não é apenas palavra no sentido de doutrina, no sentido de teologia, no sentido de dogmas, no sentido de regras. Essa palavra que eu entendo é o próprio Jesus, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne. Ou seja, para a igreja ser lavada pela palavra, para ela ser essa igreja gloriosa, essa noiva perfeita, ela precisa da própria palavra que é Jesus, ou seja, ser lavada por Jesus. E é uma palavra viva. Jesus não é uma palavra estática, não é uma palavra morta, é uma palavra que precisa ser achada, encontrada, buscada. E daí vem esse sentimento de que não tem como achar a palavra viva se não existir sacerdote na terra. Não tem como encontrar Jesus na palavra e a palavra encarnada se não tiver homens e mulheres dedicando as suas vidas, gastando as suas vidas no altar individual. Então isso é uma coisa que o Espírito Santo tem falado com a gente nesses dias, tem falado com a gente como equipe, tem falado com outros irmãos ao redor do mundo e até mesmo no Brasil. E esse é um peso que a gente tem no nosso coração, que Deus levante em nossa geração
homens e mulheres que estão dispostos a encontrar a palavra, não qualquer palavra. Se nós pararmos para pensar, a igreja está cheia de palavras, cheia de doutrinas, cheia de pregações. Quantas mensagens nós ouvimos domingo após domingo? Mas a minha pergunta e o meu questionamento é se essas palavras têm produzido transformação na vida da igreja. Qual é a cara da igreja de hoje e qual é a cara da igreja daqui a um ano? Ouvindo tanto de pregação, ouvindo tanto de mensagens, o que as nossas palavras têm gerado na vida dos irmãos? Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, porque eu acho que quando ele fala que vai ser lavado pela palavra, não fala só de uma pregação, mas fala de encontrar uma palavra viva que realmente limpa a igreja e faz com que essa igreja gloriosa se levante. Inclusive, Cristo, quando fala sobre o tempo do fim, ele fala que o fim só vem a partir da pregação do evangelho do reino, não da pregação de qualquer evangelho, né? O evangelho do reino. O reino, na verdade, é a vontade de Deus sendo feita na terra da mesma forma como é no céu. Inquestionavelmente, sem qualquer tipo de mistura da nossa própria emoção, mas da consciência de quem Deus é e do que Ele quer de nós, né? E só quando este evangelho puro e genuíno for pregado, só quando o Senhor for obedecido e respeitado em termos de obediência, senhorio, né? Senhorio dele, exatamente, é senhorio absoluto, né? Nós temos o hábito de dizer que Ele é o Senhor, mas muitas vezes nós sequer sabemos o que Ele quer que a gente faça para que a gente possa obedecer e Ele seja realmente nosso Senhor, né? Como igreja, assim eu falo. E só quando esse evangelho do reino for pregado e for vivido e for experimentado, aí Cristo vai encontrar uma igreja pronta para que Ele venha. Na verdade, o evangelho precisa ser restaurado, né? Porque existem muitos evangelhos hoje sendo pregados nas igrejas evangélicas. Existe o evangelho do reino e existe o evangelho dos evangelhos. Talvez isso choque a sua teologia, mas a nossa intenção é te chocar mesmo, né? Colocar você para pensar no que Deus quer fazer com a igreja, porque o evangelho do reino não é simplesmente conhecer a teologia do reino e começar a pregar, a proclamar, mas o evangelho do reino, ele é seguido de sinais do reino, como o Theo falou, os céus se manifestando na terra. O evangelho que a gente tem pregado hoje tem curado enfermos, tem ressuscitado mortos, está limpando os leprosos. O evangelho que a gente prega hoje está trazendo uma realidade de santidade na vida das pessoas. Isso são coisas que a gente precisa começar a pensar. E uma outra coisa importante, o evangelho do reino que Jesus começou a pregar lá em Mateus capítulo 4, diz que ele começou a pregar com uma palavra, que a gente não gosta muito dessa palavra hoje em dia com o evangelho moderno, que é arrependei-vos. O evangelho do reino, ou a primeira palavra do evangelho do reino, é arrependimento, é arrependei-vos porque é chegado o reino. O reino está chegando, o reino vindouro está vindo. Então uma preparação, é uma preparação para que a gente se torne noiva, para que a gente se torne uma noiva santa, que é o arrependimento. E isso não é uma coisa, hoje em dia, muito popular, pregar o arrependimento. E a gente acha que arrependimento é só para aquelas pessoas que não fazem parte do circuito cristão. Mas o arrependimento é um estilo de vida, é uma vida que cada cristão deve viver. E eu vejo que em muitos lugares, em muitos circuitos, nós estamos parecidos com os fariseus, né? Estamos pensando que por sermos filhos de evangélicos, criados em berço evangélico, fazemos parte de circuitos evangélicos, não precisamos de arrependimento. Porque esse era o mesmo discurso que os fariseus tinham. Diziam, nós somos filhos de Abraão, nós fazemos parte da promessa. E João Batista dizia, quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? Então é disso que a gente está falando, é desse evangelho que a gente está falando, que a gente crê que Deus está restaurando nesses dias por meio de sacerdotes, de homens e mulheres, mulheres simples, homens simples, mas que têm dedicado a sua vida à oração, à intercessão, à adoração, uma vida de jejum, para encontrar uma palavra que seja relevante e poderosa hoje, tanto para a igreja como para o mundo que está quebrado,